Brasil, no final do século XIII, estava em contexto de crise colonial, gerada pela Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Isso acontece pois a Revolução Industrial busca a ampliação dos mercados consumidores. A libertação dos escravos e a quebra do monopólio comercial entre as coroas e as colônias são formas de fazer isso. Já a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa são fruto das ideias iluministas que estavam influenciando o mundo, que pregavam por liberdade, direitos e igualdade, ideias que posteriormente atingiriam o Brasil. A influência desses fatores contribuiu para que ocorressem três revoltas separatistas no Brasil: a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. A Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, foi um movimento de caráter emancipacionista. Iniciada em 1798, sua principal causa foi uma forte crise econômica, que ocorrera principalmente por causa da transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Com essa mudança, Salvador perde diversos privilégios e tem seus recursos reduzidos. Essa crise prejudica principalmente os comerciantes, que então organizam essa revolta formada por eles e pela população mais pobre, que passava fome com a crise. O descontentamento com a situação da Bahia foi crescendo nos quartéis, e incidentes envolvendo soldados foram frequentes. As principais metas dos comerciantes era ter mais liberdade comercial e acabar com a escravidão, pois com a mão de obra assalariada eles teriam mais mercado consumidor. Assim pode-se dizer que a Conjuração teve influência da Revolução Francesa. Os populares também compartilhavam o interesse da abolição da escravidão, além de também quererem a instauração de um governo igualitário, onde as pessoas fossem vistas de acordo com sua capacidade e merecimentos individuais, e o aumento dos salários dos soldados. Em 12 de agosto de 1798, o movimento precipitou-se, quando alguns de seus membros, distribuindo panfletos nas portas das igrejas e colando-os nas esquinas da cidade, alertaram as autoridades que, de pronto, reagiriam detendo-os. Tal como na Conjuração Mineira, interrogados acabaram delatando os demais envolvidos, então a revolta não passou da fase conspiratória. A Inconfidência Mineira foi uma revolta separatista que visava criar uma nação independente, constituindo os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A principal causa dessa revolta foi a derrama, uma cobrança violenta e forçada do quinto, que era um imposto sobre o ouro e correspondia a no mínimo 100 arrobas anuais. Como a extração de ouro estava em declínio na época, ficava ainda mais difícil de pagar. Já que o quinto correspondia a uma parte do ouro de um cidadão, a revolta foi organizada pela elite e pela igreja, que se reuniam, pensavam e planejavam a revolta, tendo uma grande influência da independência dos Estados Unidos. Portanto, eles não apoiavam o fim da escravidão. A revolução nunca chegou a acontecer de fato, pois enquanto estava sendo planejada, os conspiradores foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, um dos participantes da revolta. Ele delata todos os envolvidos, sucedendo na prisão de 11 separatistas e na sentença de morte de Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, pois ele se dizia ser o líder da revolução. Também há uma questão econômica que envolve a dimensão da culpa, pois ele era o rebelde com menos posse. A sua morte significou o fim da Inconfidência Mineira. Tiradentes hoje representa um herói nacional, porque ele é lembrado como o líder de uma revolta que tinha como objetivo a conquista da liberdade e da república. O líder de uma revolta, que significa o símbolo máximo de resistência para os mineiros, e foi o que pagou mais caro por apoiar estes ideais. A Revolução Pernambucana foi um movimento separatista de caráter republicano. Foi liderado pelas elites locais, porém também contou com apoio popular assim que foi deflagrado. Essa revolução teve como uma de suas principais causas a transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, o que causou insatisfação nas elites locais. A tensão foi ainda mais intensificada com a divulgação dos ideais iluministas nessa região. Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, a vida dos colonos em Pernambuco alterou-se de muitas formas. Houve um aumento nos impostos para cobrir os luxos da corte e para financiar as campanhas militares promovidas no sul. Esses impostos se manifestaram na produção de algodão local e na cobrança da população de Recife da taxa de iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro. Esse aumento nos impostos gerou grande descontentamento, já que a economia local estava em crise decorrente da redução na produção do açúcar e algodão, que eram os principais produtos da economia local. A revolução se iniciou de fato em 6 de março de 1817.
quando o brigadeiro português Manuel Joaquim Barbosa de Castro foi assassinado ao tentar prender supostos envolvidos em uma conspiração. Em seguida, essa rebelião se espalhou por toda a cidade de Recife e o governador teve que se abrigar no Forte de Brum, que logo depois surgiu para a capital do Rio de Janeiro. Os rebeldes, vitoriosos, implantaram um governo provisório. Assim que o governo provisório foi formulado, algumas medidas foram tomadas, como a proclamação da República na capitania de Pernambuco, estabelecida a liberdade de imprensa e a liberdade do credo, os impostos criados por Dom João VI foram abolidos, instituição do princípio dos três poderes, aumento no soldo dos soldados e manutenção do trabalho escravo. A Revolução Pernambucana foi intensamente reprimida pela coroa portuguesa. O movimento se enfraqueceu por conta de divergências internas entre os líderes, o que permitiu que as tropas reais retomassem o controle sobre a Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará. A revolta persistiu em Pernambuco até 20 de maio de 1817, quando os líderes renderam-se ao general Luiz do Rego Barreto, após a cidade de Recife ser invadida. Os líderes do movimento foram severamente punidos, alguns enforcados e outros fuzilados.